amazônida, nascida no estado do Pará, né? Tenho 46 anos. Sou professora, educadora popular, artista popular, milito no MST desde organicamente desde 2016, 2015, 2016. A minha relação com a arte, bem, ela se dá particularmente ou fortemente na relação com o MST, né? Eu começo a contribuir em espaços, né, no processo de formação, e nesse espaço também começo também o meu processo de formação enquanto militante, mas também enquanto artista. No movimento eu atuo mais, né, na linguagem do teatro. Lá no Pará eu componho o coletivo de teatro Banzeiros, que é um coletivo da juventude do MST na região. Então é no teatro que eu mais me envolvo na relação com a arte. As artes plásticas, na verdade, é muito mais uma relação do trabalho manual, do trabalho artesanal, né? Então, eu faço crochê, eu costuro caderno, eu costuro, eu pinto, mas muito nessa relação do trabalho manual artesanal, né? Sou do Pará, nascida em Castanhal, criada em Belém e vivida em Marabá. A minha avó, na verdade, quando eu tinha lá por volta de 7, 8 anos, nos colocou para fazer aula de crochê com uma vizinha, né? Então, e depois na escola, mas assim, nada que pudesse dizer que foi um processo de formação, mas tinha essa relação com a pintura, com a costura. Minha avó costurava, né? Não profissionalmente, mas é aquela que fazia barra, que costurava ali uma blusa. E a gente tinha uma relação com ela, mas nada que eu possa dizer, não, eu fiz, pratiquei, uma arte direcionada, onde eu assisti aula, não. Era muito na relação da escola, e o teatro, de fato, foi o que mais me atravessou durante esse tempo. Foi na escola, foi na igreja, né? Eu sou de uma educação familiar que tem a igreja, né? Eu estudei em colégio de freira por 8 anos, né? Então também nesse espaço eu fazia parte de coral, tinha sempre a peça do grupo de jovens, né? Depois na escola também. Mas o processo de formação ele vem na minha inserção com o MST, né? Eu começo a participar de espaços de formação, principalmente com o teatro do oprimido, né? Em 2008, estava tendo a jornada das mulheres, do 8 de março, e tinha um acampamento de ocupação do INCRA, em Marabá. E uma amiga que ia fazer uma oficina, né, para as mulheres nessa jornada, me convidou, disse, Lu, vamos lá para você me auxiliar na oficina, era uma oficina de teatro que ela ia ministrar, e eu fui, isso em 2008, em março. Em abril, ela novamente me convida para fazer uma oficina, agora na Curva do S, no acampamento pedagógico, que é um espaço de formação da juventude, que acontece onde ocorreu o massacre de Eldorado dos Carajás em 1996, então eu vou novamente com ela agora para trabalhar com a juventude do MST nesse espaço de formação política, isso em 2008. E aí, uma aproximação mais distante, pontual, até que em 2014 eu sou convidada pela Maria Raimunda, uma dirigente do setor de educação, da cultura na região, me convidou para fazer uma oficina de arte com a turma de educação do campo, né, que estava acontecendo na época, em 2014, na Unifespa. Então nós tínhamos um número grande de alunos do MST, né, militantes do MST, da base também do MST nesse curso, e eu fui ministrar uma oficina de arte, né, com os alunos. E aí, em 2015, Maria Raimunda me convida para participar do ENERA, que foi o segundo ENERA, que é o Encontro Nacional de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária. Eu digo que aí acontece a minha inserção orgânica no movimento, né? Onde eu me coloco nesse lugar agora não só mais de uma assessoria de trabalhos pontuais, mas também agora na militância, né? E aí, sobretudo, na militância no setor de educação e no setor de cultura, né? Então, é a partir daí, e de lá para cá eu venho construindo, solidificando cada vez mais essa atuação quanto militante do movimento. A minha atuação como militante, ela não é nova,
quando eu vou para o MST. Ela é nova na relação com o MST, mas na universidade, quando eu fiz curso de pedagogia, eu fazia parte do movimento estudantil. Então eu já tinha, então a minha família já via em mim essa atuação, né? Quando eu vou para Marabá, eu vou só, né? Eu vou para trabalhar em Marabá. Então é em Marabá que eu conheço o MST, é em Marabá que eu me relaciono com o MST. Então a minha família está toda em Belém, Castanhal, que é as minhas cidades de nascimento e de vivência por muito tempo. Então, esse apoio a Luciana está envolvida, né? Temos, na minha família, pessoas de direita, mas isso não é uma questão que nos provoque distanciamento. Sabemos onde cada um, do lado que estamos, está tudo certo, né? Então, assim, existe um apoio muito forte por parte da minha mãe, minhas irmãs sabem, né? Não há nenhum tipo de oposição em relação à minha escolha, né? Então, nesse sentido, é tranquilo. E o MST, para mim, é essa grande escola, né? Então, eu sinto que eu fui entrando aos poucos, né? Eu fui conhecendo, eu fui me reconhecendo nesse lugar, fui entendendo, né, o que é ser militante, o que é ser base, né? Porque eu também não sou uma militância da base, eu não venho das áreas de ocupação, das áreas de assentamento, né? Então eu chego pela relação com o processo de formação, né? Então, pela universidade, né? Então, a minha militância ela se dá nesse lugar. Então eu fui aos poucos, né? Eu fui conhecendo e reconhecendo esse lugar e como é que eu poderia naquele momento contribuir, né? Entender do que se tratava, né? Os princípios do movimento, que a gente só sabe quando a gente adentra, né? A minha formação de pedagoga é para educação especial. Então, por muito tempo eu trabalhei em salas de atendimento especializado, né? Com crianças com deficiência. E a arte, ela nunca foi uma matéria para eu ensinar, mas eu sempre a coloquei na relação metodológica, didática. Então a arte ela sempre me atravessou, né, na minha prática enquanto educadora, né? Então eu não dava aula de arte, mas a arte estava ali compondo, fosse através da música, fosse através da poesia, né, do cinema, tá? Então essas diversas expressões artísticas sempre fizeram parte da minha atuação, né? E quando eu entro em contato com o teatro, em especial o teatro do oprimido, eu começo, em um momento da minha vida eu também fui professora substituta na universidade, lá em Marabá, na época campus da UFPA, em Marabá. Então trabalhava na formação de professores no curso de pedagogia e essa metodologia do teatro do oprimido começa a fazer parte também da minha metodologia enquanto educadora. Então, pedagogicamente, metodologicamente, a arte ela se encontra aí com a minha atuação enquanto educadora. E aí, nos espaços de formação do MST, eu começo também a trabalhar com as oficinas de teatro. Então, eu começo a ministrar oficina para a juventude, para as mulheres, né, na jornada de Sem Terrinha também. Então, aí eu começo também, a partir da experiência nos espaços de formação com o MST, eu começo também a atuar como formadora, aí já na linguagem teatral. O MST, acho que de todos os avanços que a gente tem feito, né, colocar a arte, né, no lugar não só do espetáculo, né, da periferia ali, da animação, que é importante, não só da mística, que também é uma atuação, né, uma forma de dizer extremamente importante, uma linguagem extremamente importante para o MST, mas como também uma ferramenta de luta, uma arma de luta, né? A gente também chega na sociedade levando os nossos princípios, né, nosso projeto de sociedade, a agroecologia, né, através da arte. Então, e eu como educadora, né, que me formei e que gosto, essa minha contribuição também junto ao movimento a partir dos meus conhecimentos pedagógicos, né, porque é isso. Acho que a pedagogia ela nos dá essa possibilidade de leitura, né, do mundo, no processo de ensino, no processo de aprendizagem. A gente está a todo momento aprendendo e ensinando nas relações, né? E nos espaços do MST, a educação, a formação é algo essencial, né, para o amadurecimento do movimento, para o amadurecimento dos diversos setores, né? Então,
não há como falar de arte sem falar de educação, não tem como falar de educação sem falar de arte. Então isso a gente tem conseguindo ao longo desses 40 anos do MST. Primeiro eu tenho que dizer como é que eu chego em Florianópolis, né? Então, eu chego em Florianópolis em 2024, né? Eu assumo o desafio para mim mesma de me aventurar, né, no retorno à universidade enquanto estudante, né? Então, eu venho para Florianópolis para estudar, né, para fazer a pós-graduação em educação junto da linha TEP, que é a linha Trabalho, Educação e Política, né? E tem um encontro, um feliz encontro com a professora Sandra Dalmagro, que é minha orientadora e que tem uma relação histórica, né, de militância com o MST na região. E aí, Dan, né, também, que é uma das pessoas que também contribui e compõe, né, esse projeto, que também conheço lá no Pará, né, com o trabalho dele e da Manuela, junto ao MST na construção do Monumento das Castanheiras, né, em memória ao massacre e a todos que foram ali, né, assassinados pelo Estado. E aí recebo o convite, né, da Sandra para compor, né, o projeto Ponte de Esperança. Então aí eu entro em contato com o projeto, vou entender do que se trata. E aí desde 2025 a gente começa esse trabalho lá com as oficinas, em maio de 2025, as oficinas de arte e cultura, né, que também compõem esse projeto, que culmina ou tem como dos objetivos a construção do monumento, que é o que a gente está fazendo nesse momento atual, né, que é a construção do monumento Pontes de Esperança. A minha participação ela vem desde o processo de atuação nas oficinas, né, que fizemos aqui em Florianópolis e também nos territórios, né, componho a equipe artística do projeto, junto com a Paola e junto com o Dan. E nesse momento agora eu estou no processo da produção do que a gente está chamando as cápsulas, né, que vai compor o Espiral, que já está, né, num processo avançado de construção na Concha, né, dentro da Universidade da UFSC, né. E nesse momento eu estou fazendo trabalho de encapsular, né, os objetos íntimos que a gente foi recolhendo nesses 2 últimos anos aí, junto aos territórios, junto aos parceiros e parceiras do movimento, universidades, sindicatos, educadores e educadoras, professores da universidade, né, que chegaram até nós. Então, eu estou nesse processo de construção das cápsulas que vão compor, e nessas cápsulas estão contidos objetos, né, que contam um pouco da história, não só das pessoas, mas dos movimentos que se relacionam com o MST nessa jornada aí de 40 anos de luta, enfim, da classe trabalhadora, né, na região de Santa Catarina, em Florianópolis. Enfim. O trabalho coletivo, ele é um desafiador, né, porque a gente pensa que o coletivo requer maturidade, requer o diálogo permanente. A gente tenta, né, construir espaços de diálogo onde a individualidade, onde as diversas experiências se juntem para somar, né? A gente acredita que a diversidade ela nos amplia os horizontes, então o trabalho coletivo ele é desafiador nesse sentido, né? Mas acredito que na experiência que a gente constrói com relação com o MST, a gente entende um pouco a importância da organicidade para que o trabalho coletivo de fato aconteça. E a tentativa é essa, né, de uma assinatura de fato coletiva, uma participação ampla, né? Então nós temos pedagogas, nós temos artistas, nós temos a militância de base, né, nesse processo, nós temos dirigentes do movimento. Então são diversas atuações em prol de um projeto que é marcar o nosso espaço dentro dessa universidade que é tão importante para nós enquanto movimento, importante para a sociedade,
né? E essa parceria ao longo desse tempo. Então, construir coletivamente esse monumento, de fato, é desafiador, mas ao mesmo tempo de uma beleza que não seria possível se não fosse desse jeito, né? Então, os desafios estão postos e a gente vai, né, no diálogo, no afeto, principalmente, não fazendo simples, como é que a gente pode dizer? Não são acordos, mas são encontros, né? Tentando encontrar o que nos aproxima, o que nos conecta. E aí, expressar isso a partir da arte é bonito. Quando a gente fala universidade, a gente pensa ela como um todo. E não é isso de fato que acontece. A gente tem grupos que nos apoiam, que é fundamental, né? Mesmo que ainda em espaços restritos, a gente tem a possibilidade do diálogo e da atuação. Acho que esses grupos que olham para o movimento, como um espaço também de relação não só política, mas de relação educativa, olha para o movimento como um espaço de formação importante e também aprende com esse movimento, né? Ao mesmo tempo que o movimento também aprende com a universidade, a gente tem pensado sobre isso, né? A universidade é um espaço importante para nós, né? E a gente, a partir desses grupos, também entende que o movimento é importante para a universidade porque ela amplia a possibilidade de leitura da realidade, né? E é isso, né? Consenso, a universidade é um espaço de disputa, né? Então, disputar a narrativa, disputar o direito de estar na universidade, não só de entrar, mas de permanecer e de concluir também com êxito, né? E aí a gente tem experiências como o Pronera, nas diversas áreas da formação, sobretudo na educação, mas também agronomia. Agora inauguramos há pouco tempo, recentemente, um curso, uma turma de medicina, né, na Universidade de Pernambuco, Federal de Pernambuco. Sofremos diretamente o ataque, né, daquelas que se acham no direito único exclusivamente de ter a possibilidade de estudar o curso de medicina, né? Como assim a classe trabalhadora vai ter uma turma especial, exclusiva, né? Então é um espaço de disputa e essa interlocução é importante, mesmo que ainda em grupos específicos, né, com professores e professoras, educadores que olham para esse movimento como parceiros e seguimos juntos, né? Então a universidade acho que ganha muito, assim como o movimento também ganha muito com essa relação, né? A gente vai cultivando, né? A gente vai apresentando e o espaço de ocupação da universidade, da educação das escolas tem sido, né, uma ação, uma estratégia do MST, né? Então é preciso também ocupar esse latifúndio que é o latifúndio do conhecimento, né? Historicamente a classe trabalhadora ela é impedida, né? E isso é uma conquista, né, da classe trabalhadora, e o MST ele entendeu em um dado momento histórico, lá no início já, que sem educação a gente não avança, né? Sem um projeto de educação a gente não avança, né? Então a escola ela é espaço, né, hoje disputado e em certa medida conquistado pelo MST, né? Então a gente tem professores e professoras já formados, né, por esses cursos que voltam para os seus territórios assumindo a docência da sala de aula, assumindo as direções, não como cargo político, mas nessa perspectiva, né, do concurso público, da tomada, né, desse espaço como, né, como um direito, né, como a possibilidade real de colocar em prática o nosso projeto de sociedade, nosso projeto de reforma agrária, nosso projeto de agroecologia, né, de arte, de cultura. Então, é super importante, extremamente importante esse encontro do movimento com a universidade, da universidade com o movimento. Eu acho que a conjuntura nunca foi favorável, né? E ela continua, né, desfavorável a nós. E o desafio cada vez mais é que a gente se una, né, enquanto classe trabalhadora, né? Então a luta pela terra ela não é uma luta única, exclusiva do MST ou daquelas que vivem, né, do cultivo da terra, né? Então a cidade, né, os movimentos urbanos, a gente precisa se conectar, então, tanto de lá para cá como
de cá para lá, né? Então, eu acho que o desafio está posto, a gente entra no ano, né? Estamos já no meio do ano, né? O primeiro semestre já aí nos seus finalmente. Adentramos o segundo semestre aí com o ano eleitoral, então se acirra, né? Essa disputa política eleitoral, então a gente tem esse desafio real, concreto. Enquanto classe trabalhadora, a gente tem sofrido uma ofensiva, né, da direita, né, que se fortalece no campo político por conta, né, do econômico, né, então a gente precisa entender e fazer essa leitura mais ampla. Então, enquanto estudante, enquanto militante, enquanto mulher, né, enquanto mãe, a gente precisa estar juntas e juntos para continuar lutando e continuar construindo um projeto de sociedade que coloque a gente na perspectiva de ter o direito da cultura, da educação, da saúde, do lazer, do bem-estar, né, da comida saudável, da educação com qualidade. Então, não é favorável, mas a gente juntas, podemos, com um projeto, sim, construir dias melhores para estar nesse mundo. Uma virada de chave, tanto lá em 2015 como agora em 2024, 25 e 26, né? Então, a minha vida, ela faz uma virada, né? O retorno para a universidade enquanto estudante, fazendo uma reflexão de um espaço, mas também de uma militância, né? Mesmo que essa dificuldade enquanto pesquisadora, de me distanciar do meu próprio objeto, que está imbricada a minha militância. Então, o MST na minha vida é uma virada, né? Ele me coloca questões que até então passavam, né, nos meus pensamentos, mas não era uma coisa que parava, né? Me colocava em reflexão ou em movimento, né? Então, enquanto que o MST, de fato, é outra Luciana. E aqui, nesse momento histórico, estando em Florianópolis também, não é uma outra Luciana, mas é uma Luciana que se compõe agora com essa experiência, né? Norte, Sul, né? Que são muito diferentes, mas também com algumas proximidades, né? Então, encontro com pessoas aqui maravilhosas que, se não fosse esse movimento para cá, não teria acontecido. Então, a militância no MST aqui também, mesmo que ainda participe do espaço de militância lá, então, conhecendo, porque a gente diz que é um MST e vários MSTs, né? Porque cada região apresenta seus desafios, apresenta suas particularidades, mesmo que a gente tenha um inimigo comum, né? Estar na Amazônia é diferente de estar no sul do país, cada um com seus desafios, nem mais nem menos, né? Mas são, em algumas situações, desafios diferentes. No meu caso, adaptação ao clima. Mas é isso, o MST ele muda, né? E transforma a Luciana.